Pois vamos começar, né, senhor biblioteco? Vamos começar o nosso estudo. Vocês sabem, se não sabe, fica sabendo, né? Que o Velho Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento 27 livros, somando 39 com 27 dá 66 livros, criança. Ok? Vamos lá? Continuar o nosso estudo? Sejam bem-vindos ao canal da tia Sandra. Ok? Então, estamos na semana da Bíblia Sagrada, né? E não terminou ainda. E hoje, o biblioteco aqui, olha ele aqui, passou uma responsabilidade muito grande a tia Sandra. Então, o que a gente fala? Seja bem-vindo, seu biblioteco. Olha a mão dele aqui. Seja bem-vindo, né? Seu biblioteco. Semana da Bíblia Sagrada. Vocês lembram dele, né? Pois aqui ele está e ele vai passar para a tia Sandra uma responsabilidade muito grande. Primeiramente vem de Deus, né? Porque tia fala com muito prazer as coisas de Deus. Enquanto eu estiver viva, estiver expirando, né? Esse ar de respiração que Deus nos dá, a tia não vai parar. Tem que continuar falando das coisas de Deus. Então, nessa semana tão linda da Bíblia, a tia Sandra vai falar sobre cada livro da Bíblia. A Bíblia tem 66 livros, né? Tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. Olha só, eu vou abrir aqui o seu biblioteco para vocês verem como ele é grande, enorme. Tem todos os livros, de Gênesis a Apocalipse. Olha só, daqui da caixinha rosa, daqui já começa o Novo Testamento, tá bom? Olha como ela é grande. Então, nessa semana, a tia já falou sobre os cinco tipos de Bíblia, né? Vocês lembram? E essa semana da Bíblia vai ter mais. Olha só que coisa boa. Será que é para ler a Bíblia só no dia da Bíblia? Não, esse dia especial da Bíblia, não. A Bíblia para se ler todo dia. Por isso que essa Bíblia aqui é feliz, né? E é o nosso biblioteca, porque a Bíblia é uma verdadeira biblioteca. Então, a tia vai começar aqui falando de cada livro aqui que está nesse livro especial que é a Bíblia Sagrada, né? O que cada livro fala para nós. Vocês querem saber? Então preste atenção, hein, criança? Preste bem atenção aí que isso é um estudo muito importante que vai servir para o resto da vida de vocês, certo? Vamos ao resumo dos livros, hein, criança? Aqui no Antigo Testamento, o primeiro livro, Gênesis. Gênesis significa origem e narra a história da criação do mundo e da humanidade, com destaque para um povo que o Criador escolheu como representativo e depositário de suas bênçãos para todas as nações. A história desse povo está entrelaçada à de seus patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Vamos para o segundo livro. Êxodo narra a vida do povo de Israel no Egito, de nação livre. Os israelitas foram escravizados
Mas Moisés, um israelita criado na corte egípcia, foi escolhido por Deus para libertá-los do Egito. O povo de Israel rumou para Canaã, a terra prometida. E no caminho, criança, recebeu os 10 mandamentos. Levítico é uma referência a Levi, uma das 12 tribos de Israel, responsável pelo exército do culto geral e particular a Deus. O livro ensina os israelitas a se comportarem diante de Deus santo e santificado e adorá-lo segundo os seus padrões de santidade e apresentar as recompensas de ser fiel à lei. Números. O nome Números, criança, desse livro, que é o 4º livro da Bíblia, remete a 2 recenseamentos dos guerreiros primogênitos e levitas de Israel. Registra a primeira missão de reconhecimento da terra de Canaã e várias revoltas contra Moisés. Narra ainda a escolha de Josué como substituto de Moisés e expôs as normas para a ocupação e distribuição da terra prometida. Filemon. Paulo escreveu essa carta a Filemon, seu amigo e membro da igreja de Colossos, dono de Onésimo, um escravo que fugira e que, por providência divina, se convertera a Jesus pela pregação de Paulo em Roma. O apóstolo incentivou Onésimo a retornar ao seu dono e pediu a Filemon que o aconselhasse e o tratasse bem. Segundo Timóteo, o apóstolo Paulo está preso em Roma aguardando o último julgamento e a execução. Essa carta ao jovem pastor Timóteo é uma poderosa ferramenta de encorajamento. Paulo deixa seu vasto legado a Timóteo, que é incentivado e exaltado a ser um obreiro aprovado e recebe conselhos valiosos e práticos. Tito liderava as igrejas na ilha de Creta, cujos habitantes tinham a fama de falsos, briguentos e imorais, etc. Era preciso ajudar as igrejas a evitar esses comportamentos. Paulo orienta Tito nessa tarefa e lhe incumbe de ordenar e preparar líderes para continuar seu trabalho pastoral com o mesmo zelo. A igreja de Timóteo, vamos agora primeiro Timóteo, a igreja de Efésio, fundada por Paulo, estava sendo invadida por ensinos falsos, envolvendo restrições alimentares, que é a mistura do evangelho com a observância da lei. O desprezo ao casamento, etc. Paulo orienta Timóteo a
como agir diante desses e de outros problemas e de algumas questões de ordem prática. Filipenses. A igreja de Filipos era sadia espiritualmente, conhecida pela fé perseverante, a constasia doutrinária e a resistência ao discurso dos defensores da lei mosaica como norma de conduta na igreja. Essa carta cordial e afetiva é uma correspondência entre amigos, em que Paulo os encoraja e os edifica na fé, né? Coisa linda, né? Vamos a outra carta de Paulo, que é a Colossense. A igreja de Colossos estava sofrendo muitas influências, crianças, heréticas. Paulo lhe escreveu a fim de ajudá-los a evitar os enganos dos ensinamentos falsos. Ele enfatizou a suprema de Cristo, razão pela qual deveriam repudiar as filosofias enganosas, a adoração de anjos e as tradições humanas contrariam a Cristo. Eles ensinavam a adorar anjos, mas na verdade a gente tem que adorar só a Deus. Os anjos são que servem a Deus, o Todo-Poderoso. Vamos passar para agora a carta de 1 Tessalonicenses, a 8ª carta de Paulo. A igreja de Tessalônica foi fundada por Paulo por volta de 500 depois de Cristo. Quase um ano depois, ele foi obrigado a escrever aos seus filhos na fé a fim de exaltá-los a continuar demonstrando uma fé ativa, um esforço motivado pelo amor e que continuassem perseverando no Senhor, na expectativa de que Ele voltará. E Jesus voltará. Vamos agora para o 2 Tessalonicenses. Essa outra carta de Paulo. Havia um sério problema doutrinário entre os tessalonicenses. Qual será esse problema doutrinário? Vamos descobrir agora. Alguns estavam ensinando que o dia do Senhor havia chegado. Essas especulações estavam levando alguns a um estilo de vida anticristal. Uma vida anticristã, né? Anticristão. Paulo, então, corrige os ensinamentos heréticos e os exorta a permanecer firme na fé e na verdade. Vamos passar para Atos. Esse livro é um livro histórico, né? Históricos. Atos dos Apóstolos. Em Atos, Lucas relata inicialmente as aparições de Jesus aos discípulos após a ressurreição. E depois narra eventos importantes que ocorreram até cerca de 60 depois de Cristo. Ele destaca, olha só que coisa linda, ele destaca principalmente as atividades de Pedro e Paulo e descreve a expansão do evangelho entre judeus e gentios, isso é, os não-judeus.
Vamos passar aqui para as cartas de Paulo. As cartas de Paulo, crianças, são 13. 13. A primeira carta é Romanos, né? A primeira carta aqui de Paulo. Romanos. Romanos apresenta as mais completa exposição do Evangelho. Ninguém é salvo pelas obras da lei, mas pela graça de Deus por meio da fé em Jesus. Mas não ficarmos sem lei e livres para pecar. Nós nos tornamos escravos da justiça. Morremos para a lei, mas vivemos pela lei do Espírito em novidade de vida. Coríntios, né? 1 Coríntios. Fala nessa carta, a segunda carta de Paulo, que Paulo fundou a igreja de Coríntios por volta de 500 depois de Cristo. Soube que ela estava envolta em facções, imoralidade, brigas, heresias e outros problemas. Essa carta se destina a ajudar os coríntios a enfrentar essas questões e a reconduzi-los à sã doutrina e a um estilo de vida piedoso, agradável a Deus. 2 Coríntios, terceira carta de Paulo. Alguns em Coríntios estavam atacando a autoridade de Paulo, afirmando que ele não era apóstolo e que era corajoso escrevendo, mas covarde face a face. Ele então lhe escreveu para resolver esses e outros problemas. Apresenta a defesa de seu apostolado e rebate os dissidentes antes de ir a Coríntios. Gálatas, quarta carta de Paulo. Certos defensores da lei mosaica, como norma de conduta da igreja, estavam ensinando aos gálatas que só seriam salvos se fossem circuncidados e praticassem a lei. Paulo então expôs essa mentira judaizante e demonstra a verdade da justificação pela fé sem a necessidade da circuncisão e das obras da lei. Efésios. Paulo, nessa quinta carta, que é Efésios de Paulo, né? Fala que Paulo fundou a igreja de Efésio e lhe escreveu para encorajá-los a permanecerem firmes no Senhor, lembrando-os de que foram salvos pela graça, mediante a fé em Jesus. Por amor a Ele, deveriam andar como filhos da luz na igreja, na família, no trabalho, etc. Trata-se de uma luta constante para fazer o bem. Vamos agora para o Novo Testamento, que são 27 livros
Vamos entrar agora nos evangelhos. São 4 os evangelhos. Primeiro, Mateus. O apóstolo Mateus escreveu para os cristãos oriundos do judaísmo, a fim de provar à luz do Antigo Testamento que Jesus era o Salvador de Israel e também dos gentios. Isso é, os não-judeus, né? A exemplos dos sábios do Oriente. Mateus apresenta Jesus como rei, legislando, mestre, profeta e autor de milagres. Vamos para o segundo evangelho, Marcos. Esse é o evangelho mais dinâmico e repleto de ação, que usa frequentemente expressões como em seguida, o logo, etc. né? Ele foca aos atos de Jesus. Os discursos são curtos, simples e diretos. Marcos segue a ordem cronológica da atividade de Jesus, o que o torna uma ótima introdução sobre a vida do Mestre. Lucas, vamos ao terceiro livro dos Evangélicos. Lucas enfatiza Jesus como aquele que, apesar de Senhor, também é filho do homem e se identifica com as fraquezas humanas. Suas histórias capturam o coração. Jesus é o Salvador de todo tipo de gente, judeus e gentios, sem exceção de gêneros, raça, idade. Os rejeitados poderiam se aproximar e receber amor. Vamos passando para João, o 4º evangelho, né? Um dos livros dos evangelhos. João diz algo notável. Deus em Cristo se fez homem. Essa verdade deve fazer as pessoas crerem nele como Filho de Deus, para que tenham vida em seu nome. Para alcançar isso, João relata 7 sinais. Ou milagres que é autêntica a natureza divina de Jesus e a necessidade de o homem entregar sua vida a ele. Zacarias, o profeta e sacerdote Zacarias exortou e incentivou os judeus regressantes do auxílio a reiniciar e terminar a reconstrução do templo, pois a obra estava totalmente parada. Ele os fortaleceu, mostrando-lhe os propósitos de Deus para eles no presente e o magnífico futuro que os guardava como povo eleito. Malaquias exaltou os judeus que reconstruíram o templo de Jerusalém a reavivar a fé desanimada e a parar de se queixar de que Deus não os abençoava mais. Ele lhe explica o porquê eles abandonaram a lei de Deus e deixaram de cumprir sua parte na aliança. A saída era
se arrepender e retornar ao Senhor. Naum, os assírios estavam para atacar Judá e já havia destruído Israel. A dura mensagem de Naamã contra Nínive, capital da Assíria, certamente trouxe alívio ao povo de Judá. Mesmo que essa nação merecesse sofrer nas mãos dos ninivitas, o foco de Naum era esse inimigo do povo de Deus, não os pecados de Judá. Vamos para Abacuque, outro profeta menor. O profeta Abacuque encoraja e fortalece seu povo em tempos de dificuldades e conflitos, e destaca a soberania de Deus e a necessidade de o justo viver pela fé. Seu comunicado também serve de aviso aos que se recusavam a dar ouvidos à voz de Deus. Ele oferece um padrão para se ter fé firme e inabalável. Abacuque, né? Vamos agora para Sofonias. O profeta Sofonias viveu num período em que o povo de Judá, apostara e mergulhava na adoração ao falso deus Baal. Ele foi duro com a nação e revelou o terrível resultado pelos pecados, a ruína, mas conclamou o povo a voltar para Deus, antes do aterrorizante dia de prestação de conta ao pecado. Vamos agora aos profetas menores, né? O Ageu. No 538 a.C., os judeus receberam permissão para voltar para a sua terra e reconstruir o Templo de Jerusalém. Mas a oposição dos inimigos e a apatia do próprio povo restataram bastante a obra, e quase 20 anos depois ainda havia muito por fazer. Ageu exortou os judeus a concluir a reconstrução do templo. Daniel, esse livro Daniel era um jovem da aristocracia de Judá e foi exilado na Babilônia em 605 a.C., onde serviu o Estado. Mas não deixou de seguir os hábitos e as crenças de seu povo. Ele predize e presenciou o fim da Babilônia e levou a esperança aos judeus humilhados e oprimidos, exaltando-os à fidelidade a Deus. Vamos passar para Oséias.
Oséias predize o fim do reino do norte pela Assíria, numa época em que Israel atingiu o apogeu político e econômico, mas vivia a decadência espiritual. Mas assim como Oséias recebeu de volta a esposa adúltera que o largara, Deus estaria disposto a perdoar e receber seu povo infiel, caso se arrependesse. Joel. O profeta Joel expõe uma invasão de gafanhotos seguida de uma fome arrastadora, como um arranjo de Deus, arranjo de Deus para punir e varrer o reino de Judá. Ele exorta o povo a jejuar e a realizar atos próprios de arrependimento e constrição, pois sempre há esperança de salvação, bastando para isso invocar o nome do Senhor. Amós, um simples camponês, foi comissionado por Deus para ser profeta e levar uma mensagem forte e dura ao rei do norte, que se entregara à idolatria e aos costumes prejudiciais que a seguem, e por isso seria destruído. Ele então aconselha a nação a retornar ao Senhor e abandonar o pecado. Obadias. Vamos ver o que esse livro de Obadias fala. Que essas das caixinhas verdes são os profetas menores, hein? Obadias anunciou o fim dos edomitas, descendentes de Esaú, irmão de Israel, Jacó, né? Quando Jerusalém foi atacada pela Babilônia em 586 a.C., eles saquearam o que restou da cidade e capturaram e entregaram os que fugiram. O profeta também previu a restauração de Jerusalém e o triunfo sobre os inimigos. Esse livro Jonas, vamos saber o que ele fala, né? Jonas foi enviado por Deus para pregar arrependimento a Nínive, uma cidade pagã. Enquanto o povo de Jonas, o reino do norte, Israel era infiel ao Senhor. O livro exalta a misericórdia de Deus a todas as nações, e não apenas a Israel, e ensina que todos são pecadores e carentes da misericórdia divina. Miqueias, né? Esse profeta viveu em tempos decisivos e perigosos. A ruína dos reinos de Israel e Judá se aproximava e Deus levantou Miqueias para lhe dar esse aviso.
Ele alterna advertência e promessas, castigo e misericórdia. A profecia de maior destaque é a que indica o local do nascimento do Messias, Belém da Judéia. Vamos aqui a outro profeta menor, né? Eclesiastes. Eclesiastes, criança, significa pregador ou congregante. Isso é, aquele que fala a uma assembleia. O autor fala de coisas que viveu e concluiu que tudo na vida é passageiro. Ele sustenta que o verdadeiro sentido da vida consiste em colocar Deus no centro da experiência, no centro da existência, pois a vida sem Ele é vã e destituída desse sentido. Cânticos. Cânticos dos Cânticos, também conhecido como Cantares. Esse livro é um canto poético ao amor humano. Foi escrito por alguém profundamente apaixonado. Os envolvidos se entregam à expressão de seus sentimentos e pensamentos mais íntimos. Trata-se de um sentimento sadio do relacionamento físico e emocional entre um casal. Isaías, olha o livro de Isaías. Esse livro traz mensagem de juízo e arrependimento aos reinos de Judá e Israel, pois a obstinação poderia lhe trazer a ira divina. O profeta Isaías também apresenta vários pronunciamentos divinos para as nações pagãs relacionadas com Israel. O livro profético ainda a vinda do Messias, o Salvador de Israel. Jeremias. O profeta Jeremias anunciou por décadas ao reino de Judá que a nação estava prestes a ser destruída por causa da apostasia, idolatria e impiedade, assim como ocorrera com Israel no ano de 722 a.C., né? Ele viu Judá e Jerusalém serem devastadas, mas também prediz sua restauração depois de 70 anos de cativeiro. Vamos passar para Lamentação. Esse livro, Lamentações, em 5 poemas revela-se o transtorno dos habitantes de Judá pela destruição de Jerusalém e do templo. O autor expressa dor e desgosto por essa calamidade e reflete sobre os efeitos devastadores do pecado na vida de um povo chamado por Deus para ser santo e fazer jus a esse seu chamado especial. Vamos passar para Ezequiel. Esse livro é Ezequiel. O profeta Ezequiel foi exilado
Na segunda investida da Babilônia contra Jerusalém em 597 a.C., lá ele exerceu a atividade profética junto aos exilados, dizendo-lhe mediante visões, poemas, mensagens e dramas que o juízo divino começará porque Judá abandonara o seu Deus e conclama ao arrependimento. Esdras trata do regresso dos judeus depois de 60 anos de cativeiro na Babilônia, desde quando Jerusalém e seu templo foram destruídos em 586 a.C. Com o fim do cativeiro, eles regressaram a Judá para reconstruir o templo, com o apoio de Ciro, rei da Pérsia. O livro registra os desafios desse retorno. Neemias é uma espécie de autobiografia, pois o autor, um exilado de Judá, que vivia na Pérsia de Artaxerxes a.C., de quem era escravo, relata seu regresso a Jerusalém a fim de reconstruir os muros da cidade. Essa história liga-se à de Esdras, de quem Neemias recebeu apoio para cumprir essa missão. Esther. Esse livro de Esther conta a história de Esther, uma órfã judia elevada à dignidade de rainha da Pérsia, sobre o rei Assuero ou Xerxes, 486 a 465 depois de Cristo, o que salvou a vida de seu povo. Ela conseguiu reverter um decreto que exterminaria os judeus e deu-lhe o direito de se ficaram todos armados e se defenderem dos inimigos. Vamos passar agora para Jó, né? O livro de Jó apresenta argumentos em favor de Deus. Apesar da existência do mal e do sofrimento no mundo, essas duas verdades devem ser aceitas, bem como a realidade de que Deus está no controle de tudo. No final, Deus é justificado e Jó é recompensado por sua fidelidade a Deus. Salmos. Os salmos são orações em forma de poesia, nas quais os autores colocaram os sentimentos mais íntimos, os sentimentos mais íntimos, né? As angústias, os medos, as expressões de fé e confiança em Deus. São textos, crianças, instrutivos, úteis, além de inspirativos e edificantes.
Eles revelam que Deus, apesar do que somos, se faz sempre presente. Provérbios. Esse livro é um conjunto de regras de conduta ou de pensamentos expressos sobre os mais variados temas, como poder, sabedoria, educação, orgulho, etc. Muitas sentenças exprimem uma regra moral ou um princípio de conduta. As formulações proverbiais são breves e enunciam observações de valor geral. Muito bom o livro de Provérbios também. Depois de Ruth vem 1 Samuel. Esse livro registra o nascimento e a liderança do profeta Samuel, considerado o último dos juízes de Israel. A narrativa também assinala a instauração da monarquia israelita. E foi Samuel quem ungiu os dois primeiros monarcas, Saul e Davi. A interação entre esses três personagens fornece o enredo da obra. Vamos passar aqui para 2 Samuel. 2 Samuel narra a história, criança. Narra a história, a unção e a posse de Davi como rei de Judá e Israel. Além de registrar as lutas para unificar a nação dividida entre eles, filho de Saul, e a consequente vitória. A obra também registra os altos e baixos na vida pública e privada de Davi, bem como suas últimas palavras. E depois de 2 Samuel, vamos para 1 Reis. Esse livro de Reis, o livro inicia, aqui é 1 Reis, né? 1 Reis, o livro inicia com a sucessão do reinado de Davi e sua morte, após governar Israel por 40 anos. Depois narra a glória e a ruína do reinado de Salomão, filho de Davi. Em seguida, relata-se a rebelião civil e a divisão da nação em 2 reinos, Judá e Israel, nos dias de Roboão, filho de Salomão. Agora, 2 Reis. Esse livro dá sequência à narrativa de 1 Reis 12 em diante e conta a história da monarquia dividida em 2 reinos, Judá no sul e Israel no norte, expondo o começo, a índole e o fim de cada reino, além da avaliação de seus atos à luz da lei de Moisés e o relato da morte e do sepultamento de cada rei.
Em 1 Crônicas, né? Vamos para 1 Crônicas, destinado aos judeus que retornaram do exílio na Babilônia depois de ser 70 anos, 70 anos. O livro ensina que só há prosperidade quando se é fiel a Deus de Israel. As listas de nomes que vão de Adão aos antigos habitantes de Jerusalém e passam pelos reis, né? Eram para que se lembrasse de sua história e herança. Segundo Crônicas. Esse livro é sequência de 1 Crônicas e trata da sucessão do trono de Davi por Salomão e prossegue com a história dos monarcas do reino de Sul, que é Judá, né? Que vai de Roboão a Zedequias. Levado cativo à Babilônia em 586 a.C. O livro termina com o decreto de Ciro, libertando os judeus ao cativeiro babilônio. Deuteronômio significa segunda lei. É a recapitulação das leis dadas a Israel rumo a Canaã. O livro traz, criança, 3 discursos proferíticos por Moisés, que tratam da lei, do monoteísmo, das obrigações religiosas e dos preceitos visados ao cumprimento da lei. O livro também narra a sucessão e morte de Moisés. Vamos passar para Josué. Esse livro, que traz o nome do sucessor de Moisés, é o desfecho de Êxodo, Números e Deuteronômio, que prepararam Israel para a conquista e a repartição de Canaã, a terra prometida. Traz também, criançada, um suplemento com mensagens de Josué às tribos do leste, a renovação da aliança e a despedida e morte de Josué. Juízes. O nome Juízes remete à história de líderes militares e religiosos de Israel, entre os quais se destaca uma mulher, Débora. Essa época dos juízes durou 300 anos, desde a morte de Josué, sucessor de Moisés, até a instalação da monarquia de Israel. Esse período é marcado por um declínio religioso, moral e político. Vamos passar para Ruth. O livro de Ruth narra a história de uma pagã que se converteu ao Deus de Israel na época dos juízes, em que os israelitas hesitavam entre a fidelidade e a infidelidade ao Senhor. Depois de enviuvar de um israelita,
Ela se casou com alguém deste povo e se tornou a bisavó de Davi, o maior rei da monarquia de Israel. Coisa linda, né? Hebreus, vamos lá, Hebreus. Hebreus indica a origem judaica destes cristãos, e muitos estavam pensando em voltar ao judaísmo, talvez devido a perseguições. O autor expôs a superioridade de nova aliança em Cristo em relação à antiga aliança e os adverte a repudiar a apostasia e a prosseguir com Jesus, autor e consumidor da fé. Vamos agora para Tiago. A fé sem obras está morta. Tiago ensina a boa relação entre fé e obras. A fé genuína gera uma vida frutífera, pois a fé não é ineficaz. Ela também dá conselhos práticos, como o domínio da língua, ensina a submissão a Deus, adverte os ricos, encoraja a paciência no sofrimento e incentiva a oração da fé. Vamos passar para 1 Pedro. 1 Pedro encorajou cristãos perseguidos. O objetivo era confirmá-los na fé, sustentá-los na adversidade, prepará-los para a luta e animá-los a vislumbrar o prêmio destinado aos combatentes. Não era hora de esmorecer na fé, mas de se fortalecer, louvar a Deus por uma esperança viva e viver em santidade. E segundo Pedro, o que é que fala? Falamos agora sobre 1 Pedro. E segundo Pedro, preocupado com o avanço de falsos mestres, escreveu essa carta para exortar a igreja a rejeitar os pecadores heréticos. A rejeitar os pregadores, não é os pecadores, é os pregadores heréticos. Eles se valiam do discurso de que a graça de Deus lhe dava plena liberdade para viver uma vida sem expectativas morais, como se a graça fosse promotora de uma vida pecaminosa. Primeiro João, o que fala 1 João? João rebate hereges que negavam a humanidade de Jesus. Ele afirmou que